Ok. Está ao vivo. Pode contar até 5, já está ao vivo. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite, Custódio. Boa noite, Nega. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, vereador. Como estão as lutas aí na região? Nós recebemos uma notícia hoje do crescimento da nossa região metropolitana, né? O IBGE já anunciou um crescimento, embora um crescimento nas pequenas cidades, mas aumenta o nosso desafio também, né? Acho que essa noite aqui nós vamos ter uma prosa legal. Não sei se vocês acompanharam aí a matéria, né? Aí ontem eu estive dialogando também com o pessoal lá de Paulínia, com o Edson, nosso candidato a prefeito em Paulínia. Verdade. Que também mandou um abraço para nós aqui, Custódio, para fortalecendo a nossa luta aqui também. Bacana. Grande Edson. Eu acho que a gente podia, eu acho que cada cidade aí, falar um pouquinho o balanço que está tendo, a visão que está tendo um pouco aí do momento que a gente está vivendo, né, desse momento de pandemia, de pré-eleição, porque é um momento que a pandemia tem trazido uma dificuldade para todas as candidaturas, mas mais importante que isso é a nossa luta aí para continuar protegendo a vida das pessoas, né? Na medida em que a gente tem uma irresponsabilidade total da presidência da República, o exemplo dele tem sido maléfico para a sociedade, faz com que as pessoas desacreditem da gravidade dessa doença, né? Eu tenho acompanhado, parece que assim algumas cidades estancaram, mas o controle, por falta de um teste em massa, esses abusos que estão ocorrendo em várias cidades, nos preocupa bastante. Aqui em Campinas diminuiu o ritmo, mas estão tendo em média aí 5, 6 mortes ao dia, mas o número de contaminação ele continua num patamar extremamente alto, né? E como as nossas cidades elas se juntam, porque vários trabalhadores aí de Paulínia, de Hortolândia, de Sumaré, que trabalham em Campinas, e vice-versa, de Campinas, que trabalham nessas cidades, o transporte sem nenhum controle social, sem ter uma frota higienizada e controlada, nos preocupa, porque uma volta nos patamares que paralisou nos preocupa bastante, né? Mas está aí, está aberta a palavra aí, para a gente poder dialogar. Quem fala? Carlão, quero agradecer aí a tua iniciativa de nos convidar para essa sala de conversas aqui, virtual. Nós que já estivemos várias vezes juntos, muitas vezes juntos. Saudar aqui o William Souza, que é nosso vereador de Sumaré, presidente da Câmara, a Nega, companheira de Hortolândia, agora com esse desafio aí da pré-candidatura à vereadora, e todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui pelo Facebook. E a campanha, assim, para a gente, coloca um desafio maior, né, que, principalmente o modo do PT de fazer campanha, que é da militância, né, que naturalmente diminuiu bastante ao longo do tempo, mas o nosso modo de fazer campanha é das ruas,
de corpo a corpo, que foi um pouco que a gente desenvolveu nas últimas campanhas, principalmente na campanha da eleição suplementar aqui em Paulínia. Foi uma campanha de rua mesmo. E agora, com essas restrições, nos coloca um desafio. Aqui está dando nos coloca esse desafio de usar as redes sociais, que a gente, principalmente nós da esquerda e do PT, precisamos nos aprimorar, nos familiarizar com esse recurso, que não é novidade para as campanhas tradicionais, né? Os outros candidatos, principalmente em outros países, e a gente percebeu nas últimas eleições, 2018, 2016, 2014, ou assim, largamente usadas as redes sociais. E a gente está gatinhando nesse recurso das redes sociais. Então, tem que se aprimorar nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, ficar atento com essa preocupação da pandemia, porque temos que ir para a rua ou temos que fazer algum tipo de contato, temos que fazer algum tipo de viabilização de levar nossa proposta pessoalmente, que também o nosso eleitorado nos aguarda, né? O eleitorado do PT quer ver o PT, quer ver as bandeiras, quer ver o povo na rua. Então, como que a gente resolve essa equação? Então, nós temos que, com a aproximação da campanha, estar pensando em algumas maneiras de conciliar o aspecto sanitário, a questão do isolamento, da quarentena, com a necessidade também que o eleitor possa ter acesso às propostas, aos projetos, e conhecer o candidato pessoalmente. Então, temos que conciliar isso. Em Paulínia, nós estamos aqui com a candidatura própria do Edson Tomás. Para a gente é um fator de muito empolgação, assim, nos traz bastante esperança de fazer uma bela campanha, porque o Edson Tomás é uma pessoa bastante animada, incansável aí nas lutas, e vai nos ajudar bastante. Estamos bastante animados, né, de ir para a rua. E acho que as campanhas também, o mote um pouco da proposta da sala de hoje, ela atravessa as fronteiras dos municípios, né? Nós vamos trabalhar com vários aspectos que envolvem cidades aqui, né? Nós estamos na região metropolitana e muitos dos problemas, transporte, saúde, educação, segurança, iniciativas no município implicam em outro. Então, assim, os partidos, né, o PT tem que estar atento a isso e apresentar propostas que, no âmbito do seu território, mas considerando aí essas interferências da região metropolitana, da conurbação, a questão da moradia, que é uma preocupação também, né, muito grande. Se parou de fazer casas para o povo trabalhador, né, não se faz mais casas para o povo trabalhador, e a gente está vendo a precarização das condições de vida do nosso povo. Então, assim, é uma campanha aí que nos coloca bastante desafios, e o PT tem projetos, acho que o PT vai, né, nesse aspecto do debate, poder apresentar, assim, propostas bastante viáveis e que sejam de interesse e que possa sensibilizar nosso eleitorado, nosso povo. Isso. Perfeito. E agora, né, eu fui candidato a prefeito na última eleição, né? Estou aí me colocando como candidato a vereador, né? A ideia é voltar para a Câmara, mas a principal é ajudar o PT numa chapa de candidatos e candidatas que a gente reconquiste as nossas vagas que já tivemos na Câmara de Vereadores aqui de Paulínia. É isso. Muito bem.
A gente se sente tão em casa aqui, né? Porque eu estou em Hortolândia, que já era Sumaré, cidade mãe. Em Campinas, porque eu moro do lado, né? Eu sou vizinha de Campinas aqui. E a gente fica em casa mesmo, né? Essa região metropolitana nossa, principalmente os nossos municípios, proporciona isso, é estar em casa. Porque eu estou a menos de 5 minutos, eu já estou em Campinas. Sumaré, então, que faz as divisas com Hortolândia, mais ainda, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade, o Carlão, de ter provocado esse debate. O Custódio passou por um desafio que tem um ano, né, de passar pelo processo de eleição em Paulínia, o nosso vereador de Sumaré, nos enche de orgulho também, né, em Sumaré. E eu acho que essa responsabilidade nossa, né, quando você se coloca à frente a um desafio de parlamento e de você propor soluções que ajudam a solucionar esses problemas nossos, que são os limites, as divisas. Os problemas nós já sabemos: transporte, saúde, educação, questão do lixo. A cidade, o morador gera daqui, o cidadão de Hortolândia gera e joga em Sumaré, Sumaré que joga em Hortolândia, Campinas também, e sem contar os desafios, às vezes, com a educação. Hortolândia, agora, aqui no Parque São Jorge, acho que eu falando assim, o Carlão vai se localizar melhor. Porque é só você atravessar a rua, você tem todo um condomínio que sai para Hortolândia. Aí, saúde e educação está em Hortolândia. Depois tem a divisa ali dos assentamentos, que o Ira também conhece, ali, né? É do Padre Anchieta, São Judas, ali, né? Na verdade, você só atravessa a rua, a linha do trem, e você também já está em Sumaré. E Sumaré em Hortolândia. E tem esses problemas das divisas que um município, às vezes, a responsabilidade é do outro, é do outro, é do outro. Eu acho que o compromisso do parlamentar de discutir isso junto com a comunidade, né? Você está propondo isso. Nós sabemos que tem o parlamento metropolitano, o líder vereador, acho que ele já sabe dessa discussão, mas eu acho que dessa responsabilidade dos limites mesmo. A gente propor leis que ajudam, que facilitam essa integração, que somam os esforços, né, os limites para resolver esses problemas. A gente discute, debate, e acaba não sendo eficiente ou eficaz, né, no solucionar os problemas. Hoje, quem está no limite, no fundo do presídio, que é os assentamentos, que é o Jardim Aline, Conceição, Thiago falando assim, a saúde está muito mais próxima para a unidade de saúde do Padre Anchieta. Muito, muito próximo, tá? Só dá para ir caminhando, dá para ir a pé tranquilamente. E daí o Campinas vai devolver para Hortolândia? Então, essa discussão nós temos que fazer, de criar lei, mecanismo, que isso possa facilitar a vida do cidadão. O cidadão, ele é cidadão em qualquer situação. Você está em Campinas, você está em Sumaré, você está em Paulínia. Ele é a pessoa, ele é o ser humano. E nesse momento não dá para a gente escolher se eu vou atender Hortolândia, ou se eu vou atender Campinas, ou se eu vou atender Paulínia. Primeiro é a pessoa, né? Depois da outra situação. Depois nós vamos debater de onde que é geograficamente onde ele está localizado. Mas a pessoa, ela tem que ser atendida. A mãe que precisa do atendimento, que precisa da vaga da escola, que precisa da vaga da creche. Eu que preciso do transporte urbano com qualidade. Nós temos que discutir isso. E eu parabenizo o Carlão por ter provocado isso entre nós. Valeu. Carlão, quero agradecer, meu companheiro, por ceder esse espaço para a gente tão importante, né? Parabenizar pelo seu trabalho fantástico na Câmara de Campinas, que eu sou muito fã, por defender as periferias de Campinas e por também fazer uma atuação muito importante sobre a fé das pessoas, né? É um ponto do seu mandato que eu julgo assim mais importante, porque na região a gente acompanha para poder aprender, né? Para poder ter uma lição. Eu mesmo digo que o nosso mandato, no ponto de quando vai discutir fé, a gente discute muito, tem como espelho o seu mandato. A fé é algo muito individual das pessoas, né? E quando você ataca a fé de alguém, você ataca o íntimo da pessoa, né? Você ataca aquele... E você é um vereador que ensinou todos nós da região metropolitana a atuar e defender o direito individual das pessoas, o direito coletivo.
fora a sua atuação fantástica com coletivos, com movimentos e também na periferia. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com você, é um grande prazer poder dialogar e estar na sua página podendo discutir a região metropolitana de Campinas. Parabenizo pelo seu mandato, te desejo muito boa sorte cada vez mais e conte comigo e tenha certeza que você é inspiração para mim, que estou começando aí a vida pública mandatária, né? Mas, e também acredito que para muito mais gente. Então, parabéns mesmo, Carlão, é um grande prazer estar aqui contigo e é um grande prazer ser do partido que é seu e de milhares de brasileiros, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Quero cumprimentar aqui a Nega, né, da cidade de Hortolândia, muito vizinha, como ela disse, muito do lado, né? É muito importante ter a força da mulher aqui com a gente, né? Muito importante também a atuação aí de Hortolândia. Cumprimentar o Custódio, que teve um desafio enorme aí na disputa da Prefeitura de Paulínia, uma das cidades mais ricas da região metropolitana, e que foi um debate muito amplo, acompanhei de perto aí, né, aqui muito do lado, né, a gente tem aqui, a cidade fez um belíssimo trabalho, uma belíssima defesa, e agora na pré-candidatura aí também para a Câmara de Paulínia, você faz falta, né, Custódio, na Câmara de Paulínia, precisa de alguém também para debater o campo progressista, o campo que você sempre debateu, dos servidores públicos, de outros pontos que também a gente acompanhou, cresci no movimento estudantil, vendo sua atuação importante na Câmara de Paulínia. Bom, gente, Hortolândia, Campinas, Paulínia, cidades muito do lado. Como a Nega estava falando, é o seguinte, a gente está praticamente do lado, todo mundo colado, né? É muito interessante, Custódio, eu estou agora aqui no escritório nosso, que fica no centro de Sumaré, mas eu estava, para mim vir aqui para o escritório do centro, eu saio de casa de manhã, eu tenho que entrar em Paulínia, para vir para cá, porque o retorno que faz do Matão para Paulínia, para Sumaré, ele é por Paulínia. Então, eu saio do Matão, né, onde eu moro, entro em Paulínia, faço a rotatória e entro em Sumaré novamente. E também a mesma coisa, se eu for ali num bairro como, por exemplo, se eu for na área pura, né, se eu for no Santiago, Santo Antônio, ou para ir embora para minha casa também, né? Minha esposa está aqui do lado dele, lembrando, quando eu vou embora, agora às vezes eu vou pelo Horto Florestal, então eu vou por dentro de Hortolândia e passo, né? Vou por dentro de Hortolândia e passo para poder seguir o caminho ali da Ronda. Eu digo tudo isso, como também, Carlão, eu tenho uma atuação muito forte no São Judas, então fica ali do lado do Anchieta, né? Tem bairros muito periféricos, que é o Shalom, ali do lado, toda aquela região, né? E a gente acaba acompanhando. O pessoal do São Judas é atendido no pronto-socorro do Anchieta, que é do lado. Ou seja, eu digo tudo isso para iniciar minha fala, dizendo que toda a nossa região é muito interligada. Uma cidade depende da outra. Um dado importante, Carlão, a UPA do Matão, nessa época de pandemia, atendeu 60% dos atendimentos foram dos bairros São Martins, São Marcos e toda aquela região ali. Então, 60% do atendimento foi da cidade de Campinas. Como também, o Custódio sabe disso, os moradores do São Jerônimo, Mirisota, Salerno, vai para o Hospital de Paulínia. E também, aqui nas outras regiões do centro, vai para Hortolândia, nós temos tudo isso. E foi promessa do governador, então, Geraldo Alckmin, junto com o Jonas e outros prefeitos, como passou o Meira, como passou outros, fazer o Hospital Metropolitano na região do Anchieta. Nós estivemos lá, né, Carlão? Na época, nós estivemos lá e vamos inaugurar, e vai atender toda a região, vamos fazer o Hospital Metropolitano. Agora começaram a mexer outra vez, porque chega a eleição. E enquanto passa todo esse tempo, a região metropolitana de Campinas sofre um colapso, com as pessoas dependendo de vaga pelo CROSS, que é o Sistema de Regulação de Vaga. Hortolândia passa por isso, Paulínia passa por isso, Sumaré, Campinas, e dependendo de um sistema que o João Dória tirou de Campinas, que a central era em Campinas, e levou para a capital, e dificultando, monitorizando, deixando robotizada um atendimento que tem que ser humanitário. Fora isso, que nós temos o transporte público também das 3 cidades que nós estamos citando, que são interligados. A nossa população trabalha um na cidade do outro. Eu trabalhei muito tempo em Paulínia, na Replan, por exemplo. Então, eu tinha que pegar o ônibus, você tem que pegar o fretado, ou quando você tem, você perde, ou quando você trabalha. E o transporte metropolitano é uma catástrofe. Eu estive na rodoviária de Campinas umas 2 vezes, fazendo denúncia, e nós temos muito que crescer. Falta uma interligação.
Então, esse campo aqui, a população que nos assiste, tem que analisar essas pré-candidaturas postas aqui nessa live com esse olhar, porque precisamos da Nega na Câmara de Hortolândia, precisamos do Carlão continuando na Câmara de Paulínia, precisamos do Custódio na Câmara, desculpa, o Carlão na Câmara de Campinas, o Custódio na Câmara de Paulínia, e a gente aqui com o nosso mandato e outros companheiros e companheiras que estão disputando, para fazer um debate de política pública, da saúde, interligado, do transporte público, das vias, da urbanização, dos corredores metropolitanos, e sem contar a questão da moradia. Porque quando a gente pega um cruzamento, como, por exemplo, do bairro São Judas, Recanto das Árvores, nós temos um problema de 3 cidades, que é onde construiu uma parte do CDHU. Tem gente de Hortolândia, de Campinas e de Sumaré, e não tem uma interligação para poder fazer um debate de moradia. Quando a gente pega na questão do Salerno, que é divisa, a Sabesp, que joga toda a água que vem da Cor Pelotes e que não faz um tratamento adequado, jogando no rio, que faz a interligação de Paulínia com a cidade de Sumaré, é necessário que se debata a região metropolitana com muita seriedade, com muito compromisso. E é um prazer estar aqui com vocês para dizer que essa população tem esperança, porque a gente sabe que as mudanças que o país precisa começam na minha e na sua cidade para poder fazer toda uma transformação. E tem aqui pré-candidaturas progressistas que quer debater o direito à cidade, sendo postas aqui na página do nosso companheiro Carlão. Desculpa me alongar, mas o vereador gosta de falar bastante, né? Não, mas é importante, porque eu acho que as questões trazidas aí por você, pelo Custódio, pela Nega, realmente é um desafio enorme para que a gente possa construir algumas políticas coletivamente, né? Começando por essa questão do Hospital Metropolitano, aqui em Campinas, na Câmara Municipal, é muita propaganda, né? Tem todo mundo aqui em Campinas virando pai da criança, mas, na realidade, a população está sofrendo com a falta de uma política integrada, né? A Nega citou aí o Parlamento Metropolitano. Eu me lembro que, ainda em 2014, 2015, ainda tinha um espaço para que a gente tentasse construir algumas políticas coletivas ali no Parlamento Metropolitano. Agora, realmente, ele está muito burocratizado. Nós precisamos, falta intervenção, falta uma intervenção nossa, porque a gente apresentou demandas importantes ali no Parlamento Metropolitano. Eu acho que é um espaço que a gente precisa também provocar para que algumas políticas... Estava lembrando aqui, uma pena que a gente acabou não conseguindo trazer Montemor para a nossa conversa, que também está colado, né, em toda a nossa região, mas os desafios da questão de moradia, ali na região do Padre Anchieta, Matão, Vila Francisca, São Judas, pensar um projeto de habitação e de regularização fundiária naquela região é um desafio que eu acho que tem que estar no nosso radar, que eu acho que é fundamental. O William me lembrou de uma questão importante que tem chegado para nós, o transporte metropolitano, a falta de respeito, por exemplo, com os idosos que tentam utilizar essas linhas tem sido um desastre, né? E eu acho que um sistema de monitoramento e de fiscalização nessa relação dos transportes metropolitanos, Campinas, Paulínia, Campinas, Sumaré, Sumaré, Hortolândia, nós precisamos muito, né? Mas eu queria lembrar a vocês de um desafio também que a gente sofre muito na nossa região metropolitana, que são as linhas de trem. Elas impedem o desenvolvimento de muita região, porque ela passa dentro de muitas cidades. Nós precisávamos abrir um debate importante de fazer um anel viário para os trens aqui de Campinas, da região metropolitana de Campinas, Sumaré, porque em algumas regiões ele impede o desenvolvimento, impede que você transforme regiões em espaço que você possa produzir moradia de interesse social. Então,
Então, é um debate que nós precisamos fazer. Primeiro que o trem é fundamental, nós queríamos a continuidade dele, mas nós precisávamos refazer o traçado dele. Por quê? Porque nós temos um equipamento aqui na nossa região, que é o aeroporto de Viracopos, que o acesso deles, todas essas cidades precisam ter um acesso facilitado. Então, nós temos duplicação de várias rodovias, de vários caminhos, para facilitar a chegada de quem vem de Sumaré, quem vem de Hortolândia, de Santa Bárbara, para acessar. Porque a Vinhanguera virou uma avenida, né? Mas precisamos pensar nisso, né? E eu queria também tocar num assunto que também nós precisamos debater conjuntamente, até em função do pós-pandemia. Nós precisamos fazer com que as áreas rurais dos nossos municípios a gente consiga desenvolver projetos de alimentação saudável, porque nós vamos ter um período de fome muito grande, desemprego maior ainda. As áreas rurais, a cada dia, os municípios têm ampliado as áreas urbanas e não aparece nenhum projeto de desenvolvimento das áreas rurais, para que a gente possa incentivar, criar incentivo para que as áreas rurais possam voltar a produzir alimentação, para a alimentação chegar mais barato para o povo, e também o município pode ajudar comprando o alimento desses produtores rurais. Então, tem muito projeto interessante, que eu acho que, né, com certeza, com a reeleição aí do William, a volta do Custódio em Paulínia, a eleição da Nega, a nossa reeleição aqui, e outros companheiros de Americana, Padre Sérgio Americana, Paulínia, nós precisávamos pensar num grande projeto de desenvolvimento rural e urbano, para que a gente possa fazer com que as áreas urbanas dos nossos municípios não fiquem sendo exploradas só por empreendimento que não é de interesse social na sua maioria, e são projetos que eu penso que, além de criar emprego, ajuda também minimizar o problema da fome que nós vamos ter, com certeza, pós-pandemia, né? A Amiga comentou uma coisa que eu acho que é fundamental. Nessas divisas das nossas cidades, de pensar em desenvolvimento de projetos que nós possamos pensar com as cidades conjuntamente, para que desenvolva o projeto e acabe. Nós temos um problemão com o Monte Mora aqui, que o pessoal que mora no Santa Clara, a Prefeitura de Campinas empurra para Montemor devolve para Campinas, e essa população está vivendo um drama há muitos anos, que nós precisamos também ter uma atenção coletiva. Embora somos vereadores, mas nós podemos envolver a nossa bancada estadual para que a gente possa também cobrar do governo do Estado conjuntamente as ações. Eu tenho certeza que o sofrimento que a Nega tem aí com o complexo prisional de Hortolândia, que trouxe vagas, mas também trouxe problemas extremamente graves para todas as nossas cidades aqui da região. Sim, o Custódio está caindo, aí a Nega também. Então, Carlão, realmente a conurbação nos impõe esses desafios, né, de soluções conjuntas, né, os prefeitos e principalmente as câmaras de vereadores têm uma responsabilidade de apresentar propostas, saídas, né, para essas questões. Sim, a região metropolitana está dada, né? Isso nós não vamos alterar. Como que a gente convive diante, né,
essa realidade, né? Sumaré, aqui próximo de Paulínia, Cosmópolis, né, que também tem assim, assim a região urbana de Paulínia está adentrando na área rural de Cosmópolis. Assim, os bairros estão sendo criados em áreas que até pouco tempo eram plantações de cana, pertence ao município de Cosmópolis, e o povo está loteando lá, está indo morar nesses bairros, assim, dentro da área urbana de Paulínia, só que é território de Cosmópolis. E como que assim, o prefeito de Cosmópolis não consegue, né, impedir que isso aconteça, né, um desenvolvimento da região, a moradia é um aspecto que tem que ser pensado, mas o povo começa a encontrar saídas, né? Então, na verdade, são os paulinenses, a maioria, estão entrando no território de Cosmópolis para morar. Então, assim, nós estamos com vários bairros nossos aqui na região do João Aranha que já não estão mais em Paulínia, estão em Americana, Cosmópolis e até um pouco em Nova Odessa, que são municípios que fazem divisa aqui naquela região mais ao norte de Paulínia, que é para onde os trabalhadores, né, o povo que busca as moradias mais populares encontraram para morar. Então, assim, os prefeitos, os administradores, as câmaras, buscar a saída, principalmente uma moradia, a saúde, né? Então, nós aqui temos um hospital, né, assim, um hospital de grandes dimensões, que tem que atender a população, né? Nós temos que... A população e os recursos, né, gerados em Paulínia não são só por conta da riqueza que os paulinenses constroem, né? Que um dos valores agregados na receita do município é o refino do petróleo. Então, assim, é lógico que a gente também retribua de uma certa maneira, né? Que nós não consumimos todo o petróleo que é refinado aqui. Quem consome é o estado de São Paulo inteiro. Então, assim, como que a gente também retorna? Mas é preciso ter uma dimensão, né, um controle de como que a capacidade de suporte para que não prejudique o atendimento aos moradores da cidade e a gente possa também contemplar, né? Então, o Parlamento Metropolitano, o conjunto de prefeitos da região metropolitana, buscar saídas conjuntas, né, nesse aspecto. Então, eu creio que seja um desafio que a gente tratou quando estivemos na Câmara, né, participávamos do Parlamento Metropolitano, cobrávamos a presença dos prefeitos na época que pudesse participar também desses debates, e eu vejo que nessa última legislatura, esses debates, essa discussão, deixaram de ser tratados na Câmara da cidade, né, na Câmara de Paulínia. Então, esse debate que os vereadores em Paulínia, sendo eleitos nós aqui do PT, pretendemos ter um olhar aí bastante focado nesse aspecto. Acho que o Carlão lembrou bem da questão rural, né? A gente acaba falando um pouco mais de discussão urbana e esquece dos nossos problemas também em relação ao rural, principalmente Sumaré, né? Eu acho que ele acompanha mais, tem os assentamentos, Paulinha também tem na área rural. Porto Hortolândia quase nós não temos, viu, Carlão? Nosso limite é muito pequeno mesmo. Agora, uma das problema
faz divisa com os três. E não é que ele faz. Eu acho que a nega congelou. Não estou ouvindo ela. Deve ter caído a conexão, né? Caiu a conexão dela. Ô, Carlão, Deve ter caído. É importante dizer também da região metropolitana, toda a situação, história de toda a situação, né? Nós temos aqui também uma questão que temos que debater, e isso é importantíssimo, a atuação das câmaras, até para a próxima legislatura. Foi aprovado agora recentemente o novo plano do marco regulamentório do saneamento, né? E nós teremos uma discussão muito ampla para se fazer isso na região, porque nós temos as concessões das empresas de água e de esgoto, né, que serão feitas obrigatoriamente e terão que disputar, aquelas que têm iniciativa pública terão que disputar com a privada com a mesma maneira, né? Temos aí em Campinas, por exemplo, a Sanasa, né, Carlão, que terá esse problema, o Paulo nessa Sabesp. Aqui em Sumaré nós já estamos privatizados, e aí eu posso adiantar que obrigar uma empresa a privatizar, obrigar a ter uma privatização sem uma coligação pública é uma verdadeira tragédia, porque aqui em Sumaré nós temos a Odebrecht, que regulamenta, agora é a Brookfield, né, que é a BRK, que é uma tragédia no saneamento. Quem tem mais dinheiro tem um serviço de qualidade, quem é o mais pobre, a periferia sofre com toda essa questão. Mas o marco regulamentório do saneamento, ele traz uma reflexão para a gente importante, porque tem várias obrigações para o povo pagar, para a população ter essa responsabilidade. Por exemplo, a população terá que pagar limpeza de bueiro, varrer rua e poda de árvore. Está escrito isso na lei do Bolsonaro, que foi implantado, e as câmaras municipais terão que votar isso ano que vem. E quando você implanta isso, essa taxação, tem algo muito importante que nos chama a atenção. Se o município não implantar isso, ele vai ter que recolher da sua própria receita, ou seja, da fonte 1, a arrecadação desse serviço, o que tirará da saúde e da educação para poder fazer um serviço que hoje os municípios já fazem. Então, dar mais dinheiro para iniciativa privada, fazer mais gente ser desempregada e tirar mais trabalhadores que estão aí no serviço público concursado, exercendo a sua função e fazendo o povo ter uma taxação absurda de um serviço absurdo. É o reflexo do governo Bolsonaro, que ataca diretamente os municípios de uma forma violenta, agressiva e que causa um desequilíbrio econômico na vida do trabalhador. Sobretudo, é o que aconteceu, por exemplo, na reforma da Previdência. Os municípios não tiveram, né, Carlão? Você teve que votar em Campinas, se eles tiveram, enfim, fizeram um debate para poder fazer um debate, mas não tinha muito o que fazer. Os prefeitos foram obrigados a fazer a reforma da Previdência. Por quê? Porque senão o município perderia o certificado de regulamentação com a Previdência Nacional, o que travaria a vinda de recursos de emenda parlamentar, por exemplo, Custódio. Então, agora, Sumaré não fez, por exemplo, ainda, porque nós acabamos esperando, e quando esperou teve a pandemia, agora teve a suspensão dos prazos, né? Mas, enfim, a tragédia do governo Bolsonaro, ela vem para cada município, e quem sofre são os municípios. Porque quando era a eleição, ninguém queria discutir o pacto federativo, por exemplo, o compromisso dos municípios com a nação. Ninguém queria discutir liberação de arma, queria discutir a questão da ideologia nas escolas, mas esqueceram temas principais, que era o grande foco do governo Bolsonaro, do pacote de maldade econômica do Paulo Guedes. E agora é necessário uma corrente nas câmaras municipais. A população precisa entender que tem que eleger vereadores e vereadoras que vai contrário a todo esse pacote de retirada de direitos do governo Bolsonaro, porque em cada município dá para construir uma barreira e segurar um pouco desse impacto de maldade que mais ferra a população. É exatamente isso. Eu acho que essa é a pauta mais importante
política que eu acho que a gente tem que construir, eu colocaria o seguinte: além disso, nós temos as políticas sociais, né? Nós estamos vendo aí, eu vi os meios de comunicação esses dias soltaram pesquisa em relação ao aumento da violência contra a mulher, né? Muito forte. A nossa região está sofrendo muito com isso, porque o aumento da violência nessa nossa região metropolitana, né, tem sido a violência em dois aspectos. Primeiro, essa violência, o genocídio contra a juventude negra. Por exemplo, o número de negros hoje sendo assassinados aumentou significativamente, 75%, e diminuiu da pessoa branca 72%. Então, nós precisamos pensar políticas públicas também de forma coletiva e articulada, porque é a mesma polícia, o mesmo comando de polícia militar de Campinas atende toda a nossa região metropolitana. Então, nós precisávamos discutir essas duas iniciativas, né, de políticas públicas articulada entre os mais diversos municípios da nossa região metropolitana, né? Para isso, eu acho que uma medida interessante que a gente poderia utilizar, e aí, independente da eleição, desde já, a gente montar um banco de dados de projetos, né? Projetos que cada um apresentou nos seus municípios, para a gente poder fazer com que os projetos bons que acontecerem em Sumaré, a gente possa trazer para Campinas, de Paulínia trazer para Sumaré, de Sumaré para Hortolândia. Essa articulação ela vai nos ajudar muito, porque nós vivemos um período que nós criamos uma comissão de combate à violência contra a mulher de forma articulada na região metropolitana, quando ainda a ex-deputada Ana Perugini estava com mandato. Então, foi uma experiência extremamente importante, que nós precisamos repetir para poder discutir algumas políticas articuladas, né? O William chamou atenção para essa questão da saúde, e há um interesse extremamente grande das mulheres num assunto como esse. Segurança, a questão da violência doméstica, a questão do racismo, né? Essa campanha forte de Vidas Negras Importam, que a gente pode continuar fazendo uma campanha forte, articulada, que culmine com a gente construindo um banco de dados de projetos em iniciativa, porque nem sempre os projetos que servem numa cidade você consegue adequar em outra, mas as iniciativas, eu tive uma experiência, hoje ainda eu fui visitar os trabalhadores em greve do Correio, aqui em Dayatuba, e nós possamos, assim, coisas como essa, ter uma forma articulada da gente prestar apoio e solidariedade enquanto partido político, mas também enquanto mandato, para que a gente tenha iniciativa nas câmaras municipais, né? Onde a gente tem mandatos, propondo moções de apelo, propondo moções de solidariedade, enfim, né? Unificar algumas ações aí que eu acho que fortalece coletivamente as lutas e os movimentos sociais. Eu tive como experiência, a experiência da Vila Soma aí em Sumaré, ela tem um conteúdo fundamental que nós precisamos articular em algum momento, uma troca de experiência entre a Soma, o Mandela, o Parque Osiel, o Monte Cristo. Eu sei que há uma ocupação rural na cidade de Paulínia, que está paralisada há tempo, que são algumas famílias que estão tentando fazer reforma agrária lá em Paulínia, para que a gente faça essa troca de experiência e tenha uma articulação coletiva na defesa da luta por terra, né, que eu acho extremamente importante também. Eu acho que a nega deve ter tido algum problema, que ela disse aqui que Parece que a internet dela não errou. A internet dela.
Fala aí, Custódio. A nega, na hora que ela voltar, a gente cede a palavra para ela. É isso. Eu vejo como o que vai impulsionar as nossas candidaturas, né, não é só o aspecto eleitoral, mas o aspecto dos projetos, sua preocupação, seu comprometimento, né, com a qualidade de vida do povo, que se precariza, né, com essa economia do governo federal, né, que gera desemprego, que está matando o nosso povo. Então, como que a gente faz frente a isso no âmbito do nosso local de atuação, a partir desse local de atuação? Então, apresentando propostas que sejam viáveis no município, né, para que, através de medidas locais, a gente amenize o sofrimento. E o emprego é, assim, uma preocupação muito grande. E nós não vamos gerar empregos daquela forma tradicional. Então, nós temos que incentivar as cooperativas, incentivar a agricultura familiar, onde é possível, né? E aqui ainda temos muitas áreas que são agriculturáveis, e, no entanto, caíram na mão dos empreendimentos imobiliários, né? E, assim, há uma sanha. Essa região aqui está sendo Paulínia, mas a maioria das cidades aqui na região metropolitana na mão do mercado imobiliário. Então, assim, as áreas que eram assim, com potencial para a agricultura estão cercadas com arame para que, aguardando para a especulação. Então, assim, e aí os planos diretor das cidades, eles não se precaveram a isso. Então, pelo menos aqui em Paulínia, todo território é parcelável. Então, assim, em qualquer região, é possível de se fazer loteamentos. E aí, onde eram roças, né, onde tinha agricultura, está sendo abandonado. Assim, não há um incentivo para essa atividade, que é ainda, né, um potencial de geração de emprego e renda, de trabalho e renda para o povo. Aí nós estamos perdendo. Então, as pessoas acabam entrando na fila, né, da assistência social, de buscar as cestas básicas na prefeitura, nas câmaras de vereadores, atrás das políticas clientelistas que a gente conhece aqui na região. Então, assim, tem que ter políticas que emancipem o nosso povo. E uma delas é você permitir que ele tenha trabalho e renda. E a agricultura é uma delas. Tá? E a pequena agricultura, que a gente tem visto está sendo abandonado por conta da especulação imobiliária. Né? Então, assim, não vamos frear isso, mas precisa ser regulamentado, precisa ser definido diretrizes, né? Para que a gente possa ainda preservar algumas áreas para trabalho e renda do nosso povo. Perfeito. Vamos caminhando aqui um pouco para o final, mas eu queria até propor que essa nossa prosa pudéssemos continuar, inclusive também em outra oportunidade, em algumas reuniões fechadas para discutir estratégica, mas nós não podíamos ir pensando em formatar alguns seminários temáticos, né, trazer alguns profissionais das universidades, da Metodista em Hortolândia, da Unicamp, para discutir a questão do desenvolvimento da região metropolitana, do ponto de vista que, assim, a industrialização quebrou as indústrias daqui, nós só temos hoje vagas de emprego de serviços, nós precisamos fazer, nessa área tecnológica,
ver como é que a gente consegue avançar para que os municípios não fiquem reféns só dos aplicativos. O que os motoboys estão sofrendo nos nossos municípios, né? Estão perdendo a vida, estão ficando doentes, porque tem que trabalhar muito e ganhar pouco, e o grande filé mignon desse recurso, ele vai para os aplicativos fora do Brasil, e indo fora do Brasil, eles não são taxados. Então, a gente precisaria fazer um seminário temático, porque eu estou dando esse tema como exemplo, que eu acho que ele é grave, porque com o Uber, né? Em vários municípios, o Uber está atuando e não deixa um centavo na cidade. Vai tudo lá para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sei lá, aonde são a sede central deles, e nós estamos vendo algumas experiências aqui com alguns trabalhadores da Espanha e mesmo aqui do país, em que já está se desenvolvendo, se discutindo de criar um aplicativo municipal, para que esse recurso, além de ficar para o município, os trabalhadores ainda também não sejam precarizados, seja eles de Uber, plataforma que seja capaz de fazer esse trabalho, já tem algumas experiências que eu acho que é uma discussão que nós podíamos fazer coletivamente, fazer uma grande mobilização aí com os trabalhadores e trabalhadoras de motoboys, com taxista, com Uber, porque se a gente conseguir trazer essa experiência para o Brasil, trazer aqui para a nossa região exemplos de cooperativas que construíram plataforma, e é plataforma gestada, administrada pelo município, é o município que recolhe, e você não vai explorar os trabalhadores como esses aplicativos. Sequer os trabalhadores sabem quem são os seus patrões quando sofrem um acidente ou alguma coisa assim. Eu acho um tema extremamente importante que a gente podia, aí, quem sabe, ainda mesmo dentro da campanha, trazer alguns técnicos profissionais aí, falar com o Márcio Postman e outros que possam fazer essa discussão conosco para que a gente possa ir propondo políticas públicas no nosso município, mas de uma forma articulada entre várias cidades aqui, né? Chamar vários pré-candidatos, vereadores, a gente fazer uma conversa entre nós e depois ir buscando apoio com outras legendas que possam ajudar a gente a fazer esse debate no conjunto da sociedade. Eu não sei como é que está aí o tempo de vocês, mas nós podíamos ir fazendo uma fala final e já ir fazendo as nossas considerações, mas se comprometendo em a gente criar uma oportunidade para esses temas levantados aqui mesmo. Questão de moradia na região metropolitana, alguém que possa ajudar a gente a ter dados, ter informação, com isso construir, sei lá, alguma articulação capaz. A preocupação maior que eu, pessoalmente, estou nesse momento, é esse aumento da violência, está se tornando cada vez mais grave, e nós precisávamos também dar uma pensada aí coletivamente como é que a gente faria uma mesa como essa, aí num momento que a gente está meio resguardado em casa ainda, porque estamos todos na área de risco, né? Menos o William e a Nega, que são mais novinhos, né, Custódio? Mas nós já estamos aí entrando para que a gente possa, mas mesmo assim eu acho que a gente vai achar um tempinho para poder construir essa política coletiva aí. Carlão, quero te agradecer aqui, porque também tenho que estar indo, né? Mais compromissos nessa sexta-noite aí, já tive a função de conversar com a comunidade, mas eu estou muito à disposição. Eu já abordei pouco aí o assunto, que é uma das bandeiras principais do nosso mandato, que é a moradia, né? Mas topo aí fazer essa discussão sobre esse novo projeto do Bolsonaro, né? A Casa Verde e Amarela, que é uma cópia do Minha Casa Minha Vida, mas só para a elite, né? O povo pobre sendo excluído. Então, é um debate que a gente pode fazer. A Vila Soma é um exemplo da regularização que vai servir para o Estado e para o Brasil, que a gente quer defender muito.
né? Nós estamos esperando, Uhum. mas são 10 mil pessoas pagando a sua própria casa, sem dinheiro público, negociado com o próprio proprietário. E essa negociação toda fez com que vários preconceitos que as pessoas tinham, por exemplo, caíssem, porque com a compra da área, o proprietário está recebendo sua parte, os trabalhadores da massa falida recebendo a sua parte, os credores recebendo, e 10 mil pessoas, 2.784 famílias saindo da lista de espera para ter a casa própria, sem burocracia e sem problematização. Então, é um desafio enorme, que daí uma outra oportunidade eu conto mais, mas que tem que dar certo em muitos lugares. É possível resolver questões de moradia, conflitos de regularização fundiária, tirar as pessoas da extrema pobreza, fazendo uma mesa de diálogo, colocando as partes na mesa, conversando e encontrando soluções e dar dignidade para as pessoas. Mas eu agradeço muito a oportunidade, desejo ao companheiro Custódio muito boa sorte nessa caminhada, conte comigo, espero que saia vitorioso, desejo a você a recondução à Câmara de Campinas e a companheira Nega também, desejo boa sorte para que ela vá para a Câmara de Hortolândia. E desejo boa sorte à nossa região metropolitana de Campinas, que possamos eliminar prefeitos ou prefeitas e candidatos aí que são completamente de uma linha elitista, que fazem políticas simplistas, que fazem políticas que retirem direitos e que possamos garantir direitos progressistas. E que as câmaras sejam realmente ocupadas pela classe trabalhadora, pela classe que defende as minorias e que tenha bancadas progressistas e que seja eliminada a bancada do ódio, da bala, do fake news, de maneira alguma possa entrar nas câmaras da região metropolitana de Campinas. Grande abraço e conte com a gente aqui sempre em Sumaré. Obrigado, William. Vamos, com certeza, nossa primeira agenda é moradia, porque a moradia ajuda a criar emprego, ajuda a dar qualidade de vida para as pessoas, dar oportunidade, e nós precisamos, de fato, conhecer essa armadilha do Bolsonaro, o que é essa Casa Verde e Amarelo, até para que a gente possa se organizar para poder melhorar o projeto ou impedir que ele seja enfiado goela abaixo. Mas eu, de qualquer forma, já agradeço aí a sua participação, ter aceitado o nosso convite, mas fica aí, com certeza, o desempenho para que você possa apresentar para nós a experiência aí da Vila Soma e a gente trazer outros pares aí que já estão aprofundando no projeto. Eu sei que a CMP está fazendo um seminário nesse final de semana, estudando um pouquinho o que é esse projeto do Bolsonaro, para que a gente também possa saber como é que nós vamos atuar em relação a esse projeto. Custódio? Então, Carlão, aqui em Paulínia, nós estamos com o nosso pré-candidato a prefeito, o Edson Tomás, e uma das propostas é a questão da moradia, mas também a distribuição da renda da cidade para o povo. Uhum. Paulínia é uma cidade que tem uma realidade cruel. É a cidade mais rica, como o William mencionou, no entanto, essa riqueza não está na mão do povo, né? Uma parte vai para os acionistas das empresas, outra parte reverte em impostos, né? E uma parte vai para os cofres dos municipal, mas o povo mesmo não tem acesso a essa riqueza, porque fica, né? A prefeitura é rica, mas o povo está na fila do desemprego, está na assistência social, ou está migrando para outras cidades, né, da região metropolitana ou de outras regiões, em busca de trabalho, né, e ao mesmo tempo a gente recebe gente de outros municípios. Mas o paulinense, de modo geral, trabalha em outros locais ou está desempregado. E a proposta que o Edson Tomás está trazendo é da renda cidadã, um projeto que foi desenvolvido em algumas cidades como Maricá, no Rio de Janeiro, em Araraquara também tem uma experiência. Então, apresentar esse projeto quando se aproximar o processo eleitoral. Então, estou bastante animado, que é uma solução que vai ajudar bastante o paulinense. E essa discussão mais ampla da região metropolitana, o aspecto da saúde,
moradia, transporte, segurança, nós temos que, nós da região aqui, que está numa situação de conurbação, pensar em saídas conjuntas, né? A questão do lixo, do saneamento básico, né? Agora o marco regulatório, nós temos que apresentar ou pensar algumas coisas que não façam com que os municípios se transformem em depósito, né, de resíduos, como a gente está vendo aqui, o Paulínia e outras cidades aqui da região, que acaba recebendo resíduos de várias outras cidades e, às vezes, de outras regiões. Então, sim, o município, de uma maneira conjunta, na região metropolitana, apresentar proposta nesse aspecto. Então, estou bastante animado com esse momento aí para a gente debater esses temas importantíssimos que afetam a vida de todo brasileiro, né? Mas no nosso local, como que a gente vai apresentar saídas, né, na nossa região. Então, eu agradeço aí, viu, Carlão, pela oportunidade da gente, né, estar aqui junto com vocês. O William, em Sumaré, né, também, apesar da sua juventude, tem sido também aí uma referência para nós, da luta, né, da sua inteligência, da sua diplomacia, sagacidade da política, né, você também é uma referência, toda a sua juventude, né, nos anima bastante de ver também, né, que novos quadros chegando aí na política. A Nega também torcendo aí, né, a força, a garra de uma mulher em Hortolândia, é um desafio muito grande. Já tivemos várias vereadoras, inclusive do PT, em Hortolândia, e agora nós queremos que a Nega seja a nossa vereadora lá em Hortolândia. E o Carlão aí, mais um mandato, né, que, né, Campinas, né, tudo se converge para Campinas e nós precisamos ter um vereador como o Carlão, que abre esses debates, a questão racial, a luta sindical, da moradia, do transporte, que afeta todos nós e, com certeza, Campinas irradia as ideias através das suas universidades, através do meio acadêmico. Isso nos ajuda bastante, viu, Carlão? Então, assim, a gente quer preservar aí o seu mandato, tá? Para a gente é importantíssimo, para nossas lutas. E é lógico, né? Se a gente estiver na Câmara, aqui em Paulínia, né, consegue fortalecer. Mas, independente disso, que você esteja na Câmara de Campinas aí por mais 4 anos para nos ajudar aí na luta. Um abração para todos, boa noite. Viu, André? Obrigado, Custódio, obrigado, William, obrigado, Anega, mas vamos continuar assim, vamos continuar se articulando para que a gente possa dar resposta aos grandes desafios que nós temos e desejo aí boa sorte a todos e a todas para que a gente possa ter uma campanha que seja capaz de fortalecer aí o nosso partido, fortalecer a sociedade no enfrentamento que nós vamos precisar ter e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Valeu, grande abraço, meus amigos.